Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 20 a 28. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versos 20 a 28. Acompanhe com os olhos e coração a leitura que eu farei. A palavra de Deus diz assim: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais. Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz à medida em que explicamos o texto da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Só um rascunho bem pequeno. É interessante que o texto tenha colocado Adão e Cristo, o primeiro e o segundo Adão, passado e futuro, e que o texto tenha trazido aspectos judiciais já desde o começo do mundo, que é a morte passar para todos, um decreto, e também a vida ser para todos mediante a fé. Então, o mundo natural que nós conhecemos é de morte, e o mundo pela fé é o mundo de vida. E é com essas coisas que é introduzido a doutrina das últimas coisas, ou seja, o juízo final. Quando vai acontecer tudo, quando vai fechar tudo. E aí foi por causa desse tema de morte, então, que aí eu me animei. Morte anima a gente, não anima? Eu não sei quanto a vocês, mas tem umas décadas aí que isso é um assunto muito animador. E aí eu comecei a pensar no assunto, e agora eu começo o sermão, que é, por que a gente morre afinal? Eu me lembro das dúvidas que eu tinha antes de conhecer Jesus Cristo, do que eu pensava sobre isso, que não interessa muito. Mas a gente também lê muitas pessoas do que eles pensam sobre isso. Mas eu também não quero saber muito dizer o que eles pensam. Eu quero só dizer que existem muitas respostas. Por que nós morremos? A que nós aprendemos na Bíblia é a que está registrada no livro de Gênesis. Nós morremos porque nós não quisemos ouvir a voz de Deus nos instruindo lá no passado. Nós morremos por causa disso. Ao ignorar a advertência que ele fez, nós caímos no abismo com Adão. Aí eu comecei a gostar mais ainda, morte, abismo. Falei, gente, está um prato cheio isso aqui. Se eu tive uma semana difícil com isso aqui, vocês vão ter um pouco agora, não é? Vamos dividir. Morte, abismo. E aí eu comecei a pensar como era a vida sem Cristo, como é que eram os raciocínios, como é que era a ideia de moral, porque todo ser humano tem ideia de moral, porque todo ser humano foi criado à imagem de Deus. E eu ficava pensando, é isso mesmo, a vida moral nessa terra era uma vida morta todos os dias. A vida moral na terra era uma vida morta todos os dias. E eu lembro ainda mais, antes da vida cristã, no Evangelho, as datas cristãs eram muito apavorantes, pelo menos para mim, especialmente o Natal.
Natal eu tinha uma birra particular. Cada celebração de Natal para mim era como o canto da araponga. Não sei se vocês conhecem a araponga, eu fui vizinho de uma. Tinha uma pensão que eu morava e o cara do lado tinha uma araponga. Ele podia ter um canário, podia ter um sabiá, mas ele tinha uma araponga. Araponga é como se você estivesse batendo no ferro. Tá! É mais alto, é mais agudo, mas eu vou poupar vocês. É um canto impressionante. Para mim era isso, essas festas eram o canto da araponga. Era uma martelada de ferro. O meu mundo descrente não sentia alegria com a instrução de Deus. Pelo contrário, aquilo parecia um incômodo. Embora eu conhecesse vários descrentes também, que se emocionavam com cantatas de Natal. Eu nunca entendi aquilo. Mas eu acho que aquelas pessoas que se emocionavam com cantatas de Natal eram gente fraca. Era gente que não entendia direito o que estava envolvido. Porque o ensino era para dizer que ele estava morto. E aquilo tinha cheiro de morte. Como é que ele podia estar animado com uma cantata de Natal? Não era nenhuma fagulha do Espírito Santo. Era um débil mental chorando com alguma coisa que lembrava morte. Aquilo me deixava mais incomodado ainda. A vida moral era uma vida morta todos os dias para qualquer um. Ler a instrução de Deus, resumida nos 10 mandamentos, e não sentir o gosto de morte só se você pusesse muito adoçante na leitura. Adoçante artificial. Deus diz que quem cumprisse os mandamentos viveria por eles. Então responde até você mesmo, crente. Você consegue cumprir os mandamentos para viver? Ou não paira para você também sempre aquele cheiro de morte na nuvem? Então a vida moral de qualquer um seria uma vida morta todos os dias também. O sentimento era como se você recebesse um diagnóstico terminal, mas você acaba se recusando a aceitar aquilo. E todos os dias a gente era confrontado com uma lei que não largava do pé. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas como fazer isso? O relacionamento com Deus já não era aquelas coisas. Se é que existia, claro que não. Que dirá com o meu próximo, aliás, deixa eu tirar esse pronome pessoal aqui, porque não tem meu próximo, tem próximo. Nada de proximidade, entendeu? Meu próximo, próximo. E sequer comigo mesmo. Eu vivo à base de remédio porque eu não dou conta de mim. Eu não vivo à base de remédio, tá, gente? Isso é só para aumentar o argumento. A lei de Deus está gravada no coração de todas as pessoas. Nós acordamos e dormimos sabendo o que Deus quer. E isso faz a vida ser mais morta todos os dias. Porque eu sei o que Ele quer e eu sei que eu não consigo entregar. E aí eu já sei o veredicto. Pelo simples fato de saber que eu não consigo corresponder ao que Deus diz na sua palavra. Eu sei que eu não vou viver bem agora e sequer no futuro. Isso é uma vida morta todos os dias. Eu sei disso, eu acredito que todas as pessoas do planeta saibam disso, embora muitas liguem a música para esquecer. Eu estava tendo nessa semana uma reflexão animada assim, pensando, tomando uma coca, que a coca sempre anima a vida da gente. E quem sabe isso melhoraria meu dia. Até que eu lembrei de uma obra, eu falei assim, eu só não vou voltar a ler, que é A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. Se você não leu, não leia. Talvez o assunto de morte já esteja pesado bastante. Mas eu fiquei lembrando da carreira do juiz Golovin. E aquilo eu fiquei pensando, falei, rapaz, uma vida simples, né? Investindo sempre na carreira, um casamento ali ok, uns filhos ok, poucos amigos fiéis, até que a doença o coloca de cama numa situação terminal. Eu falei, caramba, ele não merecia isso, né?
uma vida vivida moralmente bem. Aí eu lembrei, a vida moral é uma vida morta todos os dias. E daí? E daí que é uma vida moral todos os dias, ela é uma vida morta todos os dias. Acabou a coca? Eu não queria tomar outra? Aí eu pensei, falei, essa é aquela pergunta que sempre tem na Bíblia, não é? Deus, quem vai livrar a gente da morte? Quem vai livrar a gente da morte? No texto de hoje, nós veremos que a ressurreição de Jesus nos livra da morte. E esse é só o começo. Ainda bem que tem uma saída, não é? Eu já estava meio preocupado com isso. No nosso trecho dessa manhã, o texto que nós lemos, Paulo explica a verdade central da ressurreição. A nova era já chegou. E essa verdade deveria mudar a nossa visão do universo. Por causa da ressurreição de Jesus, agora nós sabemos que a nova era, na verdade o que havia sido planejado já no começo, de um bom jardim perfeito, essa nova era aconteceu. O judaísmo da época de Paulo, eles acreditavam em alguma coisa de uma era por vir. Alguns deles pensavam que tudo seria consertado e alguns chegavam a imaginar que os mortos seriam ressuscitados. E Paulo diz a eles que, na verdade, a era presente e a era por vir, elas se sobrepõem. Está acontecendo agora. A era por vir já começou com a ressurreição de Jesus, e agora a era presente e a por vir ficam uma sobre a outra. E nós já pegamos os efeitos disso. É aqui que nós vivemos. É isso que na teologia os teólogos chamam de o já e o ainda não. Nós já fomos salvos, mas ainda não. Nós já estamos no novo céu e nova terra, mas ainda não. Então tem várias situações na Bíblia, vários ensinos, que você tem exatamente esse já aconteceu e ainda não. Na verdade, já aconteceu, mas eu não estou vendo, o que eu estou vendo não chegou lá ainda. Para mim ainda tem uma história para acontecer. Para Deus que criou o tempo e o espaço, para nós, Ele já fez, como já historicamente aconteceu, a ressurreição de Cristo. Esse é esse trechinho do capítulo 15, em que a primeira abordagem era uma abordagem de, olha, se a ressurreição não aconteceu, mas esse trechinho é Paulo dizendo, bem, mas ela aconteceu. E por ela ter acontecido, nós precisamos tomar cuidado agora, porque eu preciso de um equilíbrio aqui. Já aconteceu e ainda não aconteceu. Algumas pessoas querem viver no já aconteceu. Gente, já aconteceu, Jesus ressuscitou, eu estou livre, eu estou perdoado, acabou. Mas ainda tem um bocado de luta, angústia e oração. Se a pessoa vive desequilibradamente, muito no já aconteceu, cada situação em que há um revés, há um sofrimento, há uma dor, há uma doença crônica, você fica questionando Deus, falando, Deus, não é possível. E eu imagino que Deus diria assim, você está forçando muito a mão no já aconteceu. Mas não é bem assim. Tem uma espera. E nessa espera ainda tem luta, angústia e oração. Já outras pessoas, elas vão para o outro polo, elas vão para o ainda não. Quando Jesus passar a reinar, quando Jesus estabelecer a sua glória, então é sempre na expectativa de, ele vai fazer isso ainda. E Paulo escreve para dizer, já e ainda não, junto. Ele já ressuscitou. A era presente e a futura já estão acontecendo juntas. E Paulo vai explicar que Jesus já está reinando, e ele fala de colocar seu inimigo sob os seus pés. Depois da ressurreição e ascensão de Jesus,
Ele já está entronizado como Senhor do mundo, ele já está reinando. É fácil às vezes de entender isso de um modo equivocado, às vezes até por causa das músicas que a gente canta. Tem um bocado de músicas falando sempre de ele voltará, ele reinará, e a gente fica sempre imaginando que vai ser algum dia lá no futuro, e que ele vai fazer isso, mas agora é isso aí, né? É o que a gente tem, fazer o quê? Então, às vezes o que a gente canta, Jesus voltará em glória e seu reino não terá fim, ele voltará em glória com todos os remidos e reinará. Veja, cantar e recitar essas coisas nem está errado. Quando você tem um já e ainda não, falar as duas coisas está certo. E nem sempre você consegue dizer as duas coisas. Não está nem errado cantar isso. Mas é natural que, por cantar isso, a gente acabe empurrando a realidade lá para o final, sem efeito para o agora. Então, essa fala de Paulo é para corrigir esse efeito e dizer assim, não, gente, é uma sobreposição, não empurrem para lá, porque os efeitos da ressurreição já acontecem agora. Porque senão dá a impressão que o reino vai começar só quando ele voltar. Mas não, o reino já começou com a ressurreição e a ascensão. É possível que alguns dos coríntios, a gente não tem essa informação de primeira mão, a gente fica imaginando qual teria sido a pergunta. Possivelmente alguns dos coríntios estavam achando que, uma vez que a morte foi vencida, a ressurreição de Jesus aconteceu, então é só ter a ressurreição de todos. Eles estavam esperando, provavelmente, que de algum modo essa ressurreição já tivesse acontecido. E se não foi do jeito que eles imaginavam, eles passaram a imaginar modos de como ela pode ter ocorrido. Então, é possível que algumas pessoas compreendessem que a ressurreição nossa seria uma questão de evolução do corpo. Tem gente acreditando nisso até hoje, acreditando que nós vamos conseguir fazer alguma coisa, fazer com que os nossos corpos durem para sempre. Parece coisa de cientista doido, né? Eu ainda não vi o resultado disso muito legal, entendeu? Se eu tivesse visto criogenia já funcionando bem, eu até juntaria dinheiro, porque eu não tenho nem dinheiro para colocar o meu cérebro para congelar. Não tem dinheiro para isso. Mas há pessoas até hoje acreditando que os corpos vão evoluir. E se você coloca essa pitada de religião, coloca Jesus Cristo no ingrediente, fala assim, então, Jesus já ressuscitou, então ele possibilitou agora que o nosso corpo, agora que você acredita nele, ele possa então ser, eu acho que cientistas crentes vão conseguir corpos que durem para sempre. Fala assim, vai tentando aí, enquanto isso vai morrendo aí. Talvez outros coríntios tivessem imaginado que o corpo ressurreto tenha sido implantado nos crentes pela regeneração e pelo sacramento do batismo em particular. Então, alguns poderiam crer, e alguns ainda acreditam, que, quando acontece a regeneração, que é, a gente estava morto nos nossos pecados, o Espírito Santo vem e nos regenera, e tira a escama dos olhos, e agora você consegue ver. Então, essa ação do Espírito Santo é que foi a ressurreição. Você estava morto e veio à vida, entendeu? Então não tem nada, esquece o negócio do corpo. É uma ressurreição tipo fênix, entendeu? Você estava nas cinzas e agora você é alguma coisa. Então você estava morto nos seus pecados e agora você está vivo. Eu gostei dessa, mas acho que está errada também. Mas achei interessante, pelo menos. Fala assim, faz algum sentido. Eu estava morto e agora eu fui trazido à vida. Bom, estaria certo se fosse disso que Paulo estivesse falando. Se a insistência de Paulo não fosse na ressurreição do corpo. A insistência o tempo inteiro é a ressurreição do corpo. Bom, a do batismo eu vou deixar para depois, porque tem um outro, o sermão seguinte vai incluir esse assunto. Paulo está dizendo aqui, gente, não, a ressurreição é o efeito de um ato onipotente e criativo de Deus. O Pai realiza especificamente essa obra pelo Filho.
a quem Ele concedeu ter vida em si mesmo. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Ele é o primogênito dos mortos e deve necessariamente, portanto, provocar a sua própria ressurreição e garantir a nossa. O texto está dizendo, olha, tem uma equivalência aí. Se Ele é as primícias, é porque o resto vai ser ressuscitado também, os que creram nele. Essa é a verdadeira ressurreição conquistada diretamente por Cristo. Não é só uma reunião de alma e corpo, mas é um ato de renovação. Eu fico pensando, por que Deus quis fazer desse jeito? Na verdade, eu não fico pensando muito, não. Porque eu não fico gastando muito tempo com aquilo que não dá para alcançar. Nós já teríamos feito de um outro jeito. É como o carro, quando dá uma batidinha mais ou menos aí, o seguro dá perda total. Por razões de cálculo aí. Então, dá uma hora que fala assim, ser humano já deu perda total, não deu? Vamos jogar fora e fazer um outro? Não seria mais fácil? Seria muito mais fácil. Eu teria seguido esse caminho, falar assim, Deus, ser humano não deu certo não. Vamos jogar fora. Quer dizer, eu nem posso falar isso, né? Eu estou junto, né? Por assim, Deus joga todos nós fora e faz de novo. Faz outro ser humano. Porque o nosso projeto aqui, dá não. Pois é exatamente isso que Paulo quer que a gente entenda. Olha o que Deus está fazendo. Ele está vivificando, Ele está renovando. E esse é o efeito da ressurreição, que eu tenho certeza que vira e mexe, a gente acaba não acreditando nele. Há tantas situações que nós enfrentamos como crentes, em que nós falamos assim, aqui não tem jeito não. Nosso relacionamento morreu. Falei, morreu? Eu conheço alguém que pode dar um jeito nisso. Falei, sério? Aí a pessoa já está achando que é macumba, né? Alguma coisa assim. Quando você fala que é Deus, ele já duvida. Macumba eu até acredito. Mas falar que Deus faz isso, você fala assim, não sei. Se fosse uma mandinga qualquer, falava assim, conta aí. Eu não sei exatamente, mas eu vou tentar. E o jeito de Deus? O jeito de Deus é esse. Ele falou que Jesus ressuscitou e que o poder da ressurreição já está agindo. Portanto, mesmo que haja morte num relacionamento, ele pode trazer a vida. Esse efeito já acontece. Ele poderia jogar fora, como às vezes a gente quer jogar relações fora, mas ele faz uma relação podre, morta, vicejar, voltar à vida. Ele faz isso. Só que ambos têm que olhar para o mesmo Senhor, para o mesmo Cristo, na mesma fé, e ter a mesma esperança de que este Senhor fez de fato isso, está dando para você, se você acreditar nele, confiar nele e seguir como ele ensina. Esse é um evento que os crentes unidos em alma e corpo, eles entram em comunhão com Deus e são recriados à imagem de Deus. Aí se fala, mas essa parte aí é lá na frente, né? É quando Jesus voltar e nós fomos ressuscitados. É isso? Falei assim, mais ou menos. Isso vai acontecer definitivamente lá, mas já começou a acontecer. Aí você olha assim, você queria ser o Wolverine nessa hora, né? Machuca, regenera. Machuca, regenera. Aí você fala, yes. Mas é isso que ele faz. Está morto, ele regenera. E ele não fez isso só para salvar você, mas para cuidar de todas as relações nas quais você está envolvido. Está morto, ele regenera. Você acredita nisso? É por isso que Paulo faz com que a ressurreição dos crentes coincida com a transformação daqueles que permanecerem vivos. Paulo aqui, em outros lugares, outras cartas que ele vai escrever, ele sempre dá um toque sobre essas coisas, o que vai acontecer quando Jesus voltar. Tem sempre aqueles que morreram em Cristo vão ser ressurretos primeiro,
depois daqueles que estiverem vivos, etc, etc. Ele está sempre dizendo isso, de como vai ser esse encontro com Cristo nos ares. Agora, continuam pessoas, certamente muitos coríntios, pensando diferente sobre Jesus. Olhavam para Jesus e falavam: Jesus é um humano com ensinos bem interessantes, mas a cruz deu um jeito nele, né? A cruz calou o homem. Outros completam esse pensamento dizendo que na ressurreição Jesus voltou para o céu como Deus, porque de algum modo aquele invólucro não servia mais. Ou seja, gente que acha que o corpo não é importante. Então, há várias possibilidades do que os coríntios podem ter entendido do valor do corpo ou do desvalor do corpo com relação a Jesus Cristo. E Paulo, por isso, está dizendo aqui: de jeito nenhum. Jesus, ele é o Deus homem o tempo inteiro. Quando ele era homem entre os homens, quando morreu, quando venceu a morte, quando ressuscitou. E agora que ele está exaltado, habitando corporalmente nos céus, ele continua sendo Deus homem. Depois de Jesus aparecer aos dois no caminho de Emaús, ele apareceu aos discípulos e fez questão de dizer: olha para as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, apalpai e me verificai, porque um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Jesus é aquele de quem o Salmo 8 diz: o que é o homem para o Senhor se lembrar, Deus? O que é o filho do homem que o Senhor se importe com eles? O Senhor o fez, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Paulo ensina na nossa passagem que aqui está o homem, o verdadeiro ser humano exaltado, o segundo Adão, aquele em quem todos os que creem serão feitos vivos de novo. Olha que demais. Olha para esse propósito de Deus de Gênesis a Apocalipse na Escritura. Paulo está ecoando de modo bem forte aqui Gênesis, os primeiros capítulos. Quando Deus fez o mundo, ele tinha um propósito específico para o ser humano nele. Nós não ajudamos. Talvez fosse melhor ele jogar a gente fora e fazer outro. Mas ele fala assim: eu vou fazer diferente. Está tudo bem estragado, bem mortinho, pois eu vou colocar vida aí. Vocês acreditam nisso? Que isso pode acontecer não só para nascer de novo, mas para nascer em quaisquer relações de novo? Com a ressurreição, esse propósito ele fica cristalino. Jesus veio como humano para fazer o que precisava ser feito, para estabelecer o reino de Deus na terra como ele é no céu. Alguém lembra de alguma oração assim? E é exatamente aqui que nós vivemos, até a sua segunda vinda. E somente na segunda vinda é que nós vamos ver esse processo se estabelecer definitivamente. E ver a ressurreição se estabelecer como nunca. Mas eu posso já ver vários efeitos dela agora, porque tem essa sobreposição. Naquele dia, lá no final, sim, todo o restante do povo de Deus será erguido de onde estiver. Pode estar no mar, pode estar no cemitério, pode ter sido cremado. Vai ser aquele mesmo mistério do livro de Ezequiel. Coisa que já virou pó, vai ser osso de novo. Eu sei que a gente tem um monte de dúvida, mas vai ser com esse cabelo, Senhor? Dava para colocar um pouco mais de tíbia? Só para dar uma alturinha, né? Não sei. Se o Senhor achar tudo bem. Eu lembrei do ratinho do Hip Chip, né? Quando ele perdeu o rabo, né? Ele fez crescer o rabo dele de novo. Eu não sei como é que vai ser, mas a gente está aguardando isso aí, que só vai acontecer definitivo nessa vinda. Quando toda a criação vai ser cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem todo o mar.
Esse será o momento em que Deus será tudo em todos. Antes da ressurreição de Jesus Cristo, eu acredito que todos nós tínhamos uma ideia de como é que o mundo poderia ser melhor. Mas depois da ressurreição, nós sabemos como o mundo vai ser melhor. E passa pela ressurreição. Depois da ressurreição, você sabe que eu comecei a pensar mais? Então, quando eu comecei a pensar de morte, eu não fiquei só ali. Eu fiquei pensando também na ressurreição e falando assim, puxa vida, agora já dá para pensar assim numa nova moradia. Eu posso falar para a Beth, não é a última mudança, vai ter mais essa. Um quintal. Deus sempre quis que eu queria morar em frente a alguma coisa com água. De repente, desde que não fosse uma rua alagada, entendeu? Plantas, animais, pensar em coisas assim, música. Agora, por causa da ressurreição, eu não só sonho com essas coisas, mas eu também penso em parar com outros pensamentos. Porque tem alguns projetos que eu tinha na cabeça que eu falo assim, Deus, eu acho que eu queria algumas coisas, mas eles não são para esse terreno. Você olha para o terreno e fala assim, oh Deus, não é para essa terra, né? Há algumas coisas que Deus vai nos consolar, falando assim, sabe, tem coisas desse seu projeto aí que você imagina e deseja, e tem apresentado para mim, mas eles não são para esse terreno. Se você tiver, vai ser um negocinho, mas eles não são para esse terreno. O solo dessa terra quebrada, ele não é bom para certos plantios, não é bom. E sempre aqui vai haver conflito, erva daninha, problema. Agora que a gente sabe que temos raízes e que precisamos de um certo tipo de nutriente, a gente vai estranhar mais esse solo. Porque agora nós sabemos que raízes nós temos por causa da ressurreição. E que nutrientes eu preciso de Cristo. E não tem nada nesse solo quebrado que ofereça esses nutrientes. Então, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estranhar o solo, e a gente até estava meio acostumado, sabe? A se alimentar desse solo imperfeito. Só que a gente vai tendo mais estranheza com relação a ele. Mas era o que a gente conhecia. Teve época que eu lembro da minha vida como humano, imaginando agora morto, né? Na minha vida como humano, eu até comprei coisas orgânicas, eu acreditei nisso, gente. Eu sabia que lá no fundo mesmo, eu sabia que eram coisas orgânicas de uma terra manchada pelo pecado. Então, eu sabia que, tecnicamente falando, era melhor do que algumas coisas que usam por aí, mas que também provinha de uma terra manchada pelo pecado. Aí eu fiquei lembrando o Salmo 1, falando assim, esse negócio de ser plantado próximo à água é bom demais, porque Jesus é a água viva. Dele nós alimentamos, e a ressurreição é o caminho para isso acontecer, e aconteceu. Agora nós sabemos que temos um fundamento sólido, e é o que vai fazer com que a gente estranhe esse solo aqui. Arenoso demais, fofo demais, instável demais. Mas interessante que mesmo assim a gente acabou construindo umas coisinhas aqui, não é? Coisinhas que a gente até sente uma saudadinha, mesmo sem largar do osso. Mas é bom lembrar, e nessa hora a parte da morte é boa, é bom lembrar que uma hora vai cair, uma hora vai morrer. A coisa mais lindinha que você achar, mais fofinha, uma hora vai acabar e uma hora vai morrer. Mas agora, é como o ensino do evangelista Mateus: quem ouve Jesus e faz o que ele ensina é prudente e está edificado sobre a rocha. E a ressurreição é a concretização disso. Uma das pesquisas que eu menos gosto de fazer é sobre pessoas. E eu sou muito curioso sobre pessoas. Qualquer pessoa que estiver vendo, estiver num jogo de tênis, um filme, e tiver dúvida sobre um autor, eu acho que muita gente deve fazer isso. Você vai lá e quer saber a idade, a altura, e dá medo às vezes de você procurar um autor, aí vai entre parênteses, data. Aí você já sabe, né?
já foi, não está entre nós. Então, uma das pesquisas que eu não gosto de fazer é olhar esse lugar, é ver essa data entre parênteses, porque mostra que ela começou aqui e terminou ali. Eu sei que vai acontecer para todos nós, mas eu não gosto de olhar na tela. Mas tem uma que eu confesso que eu gosto de ver que tenha morrido. Confesso. A gente sempre tem um gostinho assim, não tem? Um prazerzinho mórbido. Essa aqui eu gosto de que tenha morrido. E eu vou contar para vocês. Não, vamos ficar no nosso texto. O nosso texto é mais importante, mas eu vou contar assim mesmo. Apresenta 2 pontos na história: Adão e Cristo. E essas 2 referências mostram o começo e o fim de alguma coisa. Mas aqui é bom de ler que morreu. E aí eu conto. Porque mostra data de começo e data de final da morte. Não é bom ler que ela morreu? Eu fico super feliz. Tem hora que eu pego esse texto de Coríntios só para ler essa data. Adão, Cristo. Morreram, ficarão vivos. Então, o reinado vem daqui até aqui. Eu gosto de ver que essa figurinha morreu. Eu gosto. Aliás, eu gosto até do título de um escrito do John Owen, em que ele escreveu A Morte da Morte na Morte de Cristo. Foi um dos textos mais impactantes que eu li quando era seminarista. Um sermão que ele pregou, A Morte da Morte na Morte de Cristo. É bom ler que a morte morreu, mesmo sabendo que os seus efeitos ainda podem ser vistos aqui. Mas, como eu disse antes, isso é só o começo. A afirmação final me parece que é para onde Paulo quer que a gente fique ecoando essa ideia. Deus será tudo em todos. O reino de Deus não será contestado por ninguém. Será só o reino de Deus. Ou seja, haverá a pacificação de tudo, a redenção da ordem criada, e Deus será tudo em todos. Ou seja, afirma o poder total de Deus sobre os inimigos. Podemos ter certeza disso. Significa que nós não estamos mais sujeitos às forças destrutivas dos poderes, embora alguns dos seus efeitos ainda nos alcancem. Mas já foi vencido. É por isso que Paulo coloca esse trechinho aqui depois de falar sobre, olha, se ele não ressuscitou, porque quem nega a ressurreição dos mortos, basicamente nega o poder de Deus sobre a morte. E nega ainda que Deus reinará sobre todas as coisas. Então não é pouca coisa você renegar a ressurreição de Jesus Cristo. Junto vem negar o poder de Deus sobre a morte e o poder de Deus de reinar sobre todas as coisas sem ser contestado. Enquanto você pensa em morte e vida severina, vai pensando aí, especialmente nesses efeitos, porque nós estamos vivendo uma sobreposição, que o efeito da ressurreição também não é para ser esperado no último dia. Eu sei que a árvore não tem nada a ver com a semente, então eu não sei como é que esse corpo glorificado vai ser, mas uma coisa eu sei, ele já começou a obra e está de glória em glória nos restaurando. E eu espero que você acredite nisso, porque é isso que ele diz que é. Às vezes nós estamos padecendo em certos relacionamentos, em certas lutas, por pura descrença. Você acredita em Deus, mas isso é meio exagerado. Isso é meio além do que eu posso acreditar. Então eu acho que você está perdendo tempo na vida, porque a sua saída só dá cheiro de morte, a dele de vida. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome, obrigado pela ressurreição de Cristo.
De um modo especial, obrigado porque entre Adão e Cristo nós temos a data da morte da morte. Bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Não permita, Senhor, que a gente seja iludido pelo que a gente vê, como se nós soubéssemos o que é toda a realidade. É bem verdade que nós vemos a morte e é muito triste. Mas o Senhor sabe que a morte já foi vencida. O Senhor já a venceu para nós. Ajuda-nos, Senhor, em meio às tristezas, a continuar a crer na Tua palavra. E não só crer no que o Senhor disse, mas saber que os efeitos da Tua ressurreição, restaurando e vivificando a cada um de nós e os nossos relacionamentos, já está acontecendo. Obrigado, Deus, porque é uma realidade que já invadiu a nossa terra quebrada e que nós ainda veremos plenamente isso acontecer. Mas permita, Senhor, permita que a gente não seja invadido pela incredulidade, a ponto de não conseguir restaurar relacionamentos mortos por incredulidade. Toma-nos nas Tuas mãos e faz com que a fé que temos no Senhor seja aplicada em quaisquer outras áreas. Bendito seja o Teu santo nome, Deus. Nós o bendizemos e louvamos o nome de Jesus. Amém.